tô falando com o pessoal, que é um papo, entendeu? Vocês vão apresentar o trabalho de vocês de uma forma relax, só falar o que fez no primeiro capítulo, o que está pesquisando, né? Qual é o tema, qual é a ideia central, e apresentar, assim, pô, tipo, basicão, sacou? Entendi, interessante. Relax total. Se no final aqui do nosso trabalho der tempo de eu falar o meu trabalho, eu falo. Se não, Ah, show de bola. então tá. Então, peraí, vamos fazer o seguinte. 18h08, quando for 18h10, nós começa com... Quem é que tá na lista mesmo? Eu esqueci, gente. Aí, professor, você não sabe nada, hein? Pelo amor de Deus. Esse cara todo enrolado. Vamos lá aqui. Celso, uma dúvida. Tô aqui, pode falar. Então, que data é a entrega do segundo capítulo? É porque eu tô sabendo que estenderam, não é mais dia 30 de junho, é outra data. Então, beleza, é porque o secretário anunciou que haverá um recesso do dia 17 de julho, próxima sexta, até o dia 2 de agosto. Então, a entrega do segundo capítulo será dia 3 de agosto. Ó, semana passada falaram a Ana Brantes, Fábio Axel Roses, Gabriele, Liza e Marcele Zogby. Hoje é Bruno, Ingrid, Yannick, André e Mariana. Essa é a quina. Então vamos começar por. O André tá aí? O André não chegou, né? Beleza, então. O Bruno podia começar a falar aí. Bruno tá aí? Tô aqui sim, tô aqui sim. Então, basicão, Bruno. Você fala um pouquinho do que você está, né, planejando, como é que você fez o primeiro capítulo, e aí, se algum colega quiser perguntar, Luan também. Beleza. Peraí, Precisa Luan. apresentar o texto? Quer que apresente ou não? Não, não precisa apresentar, não. Não? Se Tá você, bom. se você quiser. Luan, peraí, só um Não. minutinho, Bruno. Tá bom. O André, se o André não aparecer, Luan, você apresenta então. Se você não ficar hoje, fica para semana que vem. Já tem 5 semana que vem. Pode ser? Beleza, brigadão, Luan. Ó, o Yannick chegou aí. Boa noite, Celso. Boa noite, Fala, galera. Yannick. Tranquilo? Eu falei com o pessoal aqui, acho que você não pegou, deve ter caído, eu não sei. O papo hoje, assim, é relax, é só para apresentar, assim, o tema, a ideia central e esse primeiro capítulo aí, falar mais ou menos o que você produziu, beleza? Ok, ok. Brunão vai começar aí a rodada. Vai lá, Brunão. Beleza, Vou então. fechar aqui. Meu tema é desigualdade social aqui no Brasil, quer dizer, desigualdade racial aqui no Brasil. É o tema que eu vou abordar. Eu escolhi esse tema porque eu tinha interesse, sabe, em aprender, conhecer mais. E até mesmo ano passado teve um bimestre na matéria de sociologia que a gente explorou um pouquinho sobre essa parte, entendeu? E aí eu fiquei, nossa, é bem interessante, sabe? Eu gostei do assunto. E aí foi onde eu escolhi o meu tema esse ano, do meu TCC. E minha experiência sobre o trabalho, assim, no início, não vou mentir, foi bem complicado. Eu não sabia como fazer, sabe? Eu não sabia como começar, por onde. Como fazer, na verdade, entendeu? Eu não sabia nada. E aí, o que que eu fiz? Eu conversei com a minha orientadora, ela me chamou no privado, entendeu? Fez um grupo pelo WhatsApp. E aí a gente conversou, ela me deu dicas, eu escrevi o que eu pretendia falar. Eu pretendia falar sobre todo o período da desigualdade, sabe? Voltar ao histórico, porque como surgiu a desigualdade aqui no Brasil, no mundo em si, né? Como surgiu. E mas eu queria abordar principalmente aqui no Brasil, sabe? Porque é o lugar que a gente vive, na verdade. Eu pensei assim, e até hoje eu penso. Entendeu? Eu acho que seria mais interessante falar sobre o local que a gente vive. Não que outros lugares não sejam importantes, mas sim onde a gente vive. E aí eu escolhi esse tema por isso, aí ela me passou vários conselhos, né, de quais autores ler, né? Quais autores que eu posso abordar para fazer meus resumos de capítulo. E eu gostei, assim, foi bem legal. Eu tive dificuldade em fazer resumo porque
gente, o que que eu vou resumir? Comecei a ler, sabe? E eu falei, como que eu vou resumir isso? Entendeu? Aí, calma aí, tem uma pergunta aqui no Tem chat. pergunta para você aí. Dificuldade de acesso ligado ao negro, Bruno. Mais ou menos isso, sim, é isso. Dificuldade. Na verdade, não foi meu interesse assim abordar diretamente os acessos, por exemplo, negro na faculdade, mas eu acabei, meu interesse no início não era esse, sabe? Meu interesse era falar mesmo histórico, porque começou a desigualdade, né? Como começou? Mas acabou que a gente foi abordando, entendeu? Sobre essas questões, acesso ao negro na faculdade, inclusive, eu cheguei a entrevistar pessoas online, virtualmente, né? Pelo WhatsApp, eu cheguei a entrevistar para saber como foi a experiência das pessoas depois que entrou na faculdade, entendeu? As pessoas sofreram desigualdade e foi isso o meu trabalho até aqui, entendeu? Eu já completei meu primeiro capítulo e agora eu já estou conseguindo fazer o segundo, entendeu? Já dei início ao segundo capítulo do meu TCC. Beleza, só antes de perguntar, só para dar boa noite para a Adriana e para a Juliana, que elas chegaram aí agora. O Bruno acabou de falar do trabalho dele, vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Juliana é a orientadora do Bruno. Eu queria perguntar para ele qual a impressão que ele está tendo desse processo de escrita, né? Se ele está gostando e se ele está se superando, como que está sendo para ele esse processo? Ah, sim. Então, boa noite. Para mim, está sendo mais fácil agora, porque no início eu tive bastante dificuldade, porque eu não sabia como começar, como escrever, entendeu? E agora eu tenho mais noção de como começar, entendeu? Eu anotei as dicas que a senhora passou, está aqui tudo anotado no meu caderno. E na construção eu vou fazendo tudo, entendeu? Eu estou conseguindo resumir, eu estou lendo, eu leio, né, o livro que a senhora me indicou, leio, faço o resumo, né, interpreto da minha forma que eu li e pesquiso, tal, dependendo do assunto, por exemplo, o tema que a senhora me indicou, que eu nem sabia, deixa eu ver aqui qual era o tópico que a senhora me indicou, eu nem sabia, na verdade, o que que era isso. Ah, Mito da Democracia. Essa me indicou o livro, aí eu comecei a ler. Eu, gente, o que que é isso? Aí eu fui, peguei, né, li, reli o texto, entendeu? Eu não tinha entendido, aí eu parei, reli novamente e eu consegui, entendeu? Eu interpretei, consegui, ficou tranquilo, já fiz e por enquanto estou conseguindo ir tranquilo, entendeu? Posso fazer uma pergunta, Bruno? Queria saber assim, Pode. qual a sua motivação para esse trabalho? Você pode falar um pouquinho do que te motivou a escrever? Assim, como eu disse no início, né, anteriormente, o que me incentivou mesmo o trabalho foi o início. Lá no segundo ano do meu ensino médio, quando estava fazendo no último bimestre, trabalho de sociologia que eu abordei, inclusive teve uma prova, eu abordei essa questão, era desigualdade social, racial, na verdade. Social e racial, se eu não me engano. Foi um dos dois. E aí eu me interessei bastante. Eu vi, sabe, eu reli e falei, poxa, tem interesse em saber mais sobre isso. E foi isso o meu principal objetivo para querer saber mais sobre isso, entendeu? Sobre esse tema. Alguém tem a pergunta para o Bruno aí? Pode fazer, se quiser. Alguém quer perguntar, comentar? Se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai para a Ingrid. Ingrid, está pronta aí, Ingrid? Estou pronta. Beleza, quem está te orientando? Professora Juliana. Beleza, então manda ver aí, fala um pouquinho do seu trabalho para gente. Que aí, se alguém quiser comentar ou perguntar.
Então, gente, boa noite. O meu trabalho, o tema dele, geral, é educação. E eu decidi pegar um tema bem abrangente, na verdade, que fala sobre dificuldades educacionais no Brasil. E aí, meu primeiro capítulo, ele aborda mais o processo de democratização das escolas públicas no Brasil. E até o final dele, a gente chega a falar um pouco do jovem na escola, mas isso é um assunto voltado mais para o segundo capítulo. Então, o primeiro capítulo acho que é um pouco mais complicado de escrever, porque aborda as coisas que eu ainda não tinha estudado, que eu ainda não tinha noção de onde eu estava pisando. Só que a professora me orientou muito bem, ela mandou alguns arquivos. E aí no final das contas, eu tive que relacionar momentos históricos à educação. O que aconteceu com a educação no período do governo de Getúlio Vargas, por exemplo. Então, eu tive que pegar desde a raiz do problema, né, como começou, até os anos 2000 agora, mais ou menos, que eu coloquei no primeiro capítulo. E aí eu coloquei de uma forma bem explicada, eu acho que o leitor consegue visualizar bem o problema, e eu acho que eu me saí bem. Você está falando algumas das reformas educacionais, assim? Cita algumas reformas, não? Sim, eu citei algumas reformas e eu tentei explicar a maioria delas, só que se eu explicasse realmente cada reforma uma por uma, como aconteceu, o porquê aconteceu, quais grupos estavam envolvidos, isso ia dar muita coisa, ia dar além do que realmente pode ter de páginas no primeiro capítulo. Então eu resumi para que eu focasse mais nos momentos históricos em si. Nos governos, em quem estava administrando, quando nasceu, por exemplo, o MEC, o INEP, eu foquei mais nessas coisas. Mas as reformas também estão presentes no primeiro capítulo. Legal, porque é uma oportunidade de todo mundo, né, quando vai fazer um projeto ou vai fazer uma pesquisa, assim, a partir da sua experiência, você vai vendo que você precisa se organizar, porque você vai abrindo uma portinha e vai tocando em outros assuntos, né? A possibilidade de você se perder é muito grande se você não souber exatamente aquilo que você quer falar, né? Você sabe o que você não quer falar, né? Mas aí quando você vai pesquisando, vai lendo, né? As coisas vão começando a aparecer, os assuntos podem te levar para outro canto. Então, foi legal você, né? O que você falou aí. Se eu fosse Sim. falar de cada um, já daria um trabalho, seria um trabalho, entendeu? Lembrando que eu me limitei ao ensino médio, eu não fui para o ensino superior. Eu me limitei só ali dentro daquela bolha do ensino médio. Mas eu acho muito importante ressaltar uma coisa que o professor Bernardo falou em uma das aulas, que ele fala, se você escolher o seu tema do TCC achando que realmente sabe sobre, você escolheu errado. Você tem que escolher pensando, eu quero entender mais sobre. E é isso que eu fui em mente, porque a área da educação é o que eu quero atuar, na verdade, né? Então é isso. Para reforçar o que você falou e o que o Bernardo disse, né? As nossas primeiras aulas, né? Quando eu conversei com vocês, o que eu falei? Procura alguma coisa do seu interesse, né? Para responder uma questão sua, porque se você for pesquisar só por pesquisar ou pela ideia de porque eu vou ganhar um ponto, né? Você vai ficar arrastando corrente ou não vai fazer o trabalho. Então é importante que a coisa tenha um real interesse, né? E que seja como você falou, né? E como o Bernardo falou, para responder uma questão, né? E a Nick fez uma pergunta aí, Nick. Faz pergunta aí para ela aí. Então, ele mandou aqui no chat. Então, o teu trabalho é mais um compilado de informações sobre a história do sistema educacional do que sobre o sistema propriamente? Eu acho que, respondendo bem ao pé da letra, sim, mas para a gente questionar o sistema propriamente, nós temos que entender a história dele. A gente tem que entender como ele foi formado, a gente tem que entender o porquê e para quem ele foi formado. Então, o meu primeiro capítulo, sim, é um compilado de informações sobre a história do sistema educacional, para que a gente, no final dele, a gente possa questioná-lo, né? Porque não adianta a gente questionar as coisas sem saber, sem ter a sabedoria do que a gente está falando. No caso
da sua pesquisa, no caso o seu objeto de estudo, né, que envolve a educação, é complexo pelo que você falou, né? A gente precisa conhecer todo esse processo que, na verdade, você vai ver, né? Você vai ver que é um pouco esquizofrênico, né, o que a gente vive, né, do ponto de vista educacional, para entender o que a gente vive hoje, né? Esses conflitos e essas maluquices que a gente como professor, né, está envolvido, está inserido nessa maluquice, né? Alguém mais quer perguntar sobre o trabalho da Ingrid? Oh, boa noite, Bernardo. Eu gostaria de perguntar uma coisa para a Ingrid. Hoje eu não vou abrir câmera não, tá, gente? Hoje eu estou toda descabelada e cheguei em cima da hora para participar. Então, eu queria fazer uma pergunta para a Ingrid. Se o olhar dela sobre educação mudou desde o início do trabalho até agora, ou se ela acha que vai mudar. Então, de certa forma mudou, porque eu adquiri mais conhecimento sobre o tema, eu entendi o porquê ele foi criado, para quem ele foi criado. Isso mudou muitas coisas da minha percepção, mas eu já tinha uma pequena noção, sabe? Então, o choque não chegou a ser tão grande, mas minha cabeça mudou bastante em relação ao tema, assim. Alguém mais quer comentar ou perguntar? Porque o assunto da Ingrid é um assunto que envolve todos nós, né? Professores, alunos, a gente está envolvido nessa birutice aí, né? Acho que seria interessante os colegas fazerem perguntas, porque a Ingrid, se eu fosse classificar na área de conhecimento da filosofia, né, a Ingrid está fazendo um trabalho que se chama da parte da fenomenologia, que é a partir da própria experiência dela, né, ela está falando do objeto, né, que ela está inserido, né? Ao contrário das ciências sociais, que fala para a gente manter uma distância do objeto estudado, né? Me parece que a Ingrid ela tá inserida no objeto que ela está investigando. Então, a partir da própria experiência dela, ela está olhando também. Em algum momento ela vai chegar aí falando, eu não sei se ela vai falar sobre isso, a relação entre o professor e o aluno e tal. Você vai falar sobre isso também, Sim, Ingrid? sim. Eu coloquei porque no primeiro capítulo também tem um trecho que aborda as propostas pedagógicas dentro das escolas, conforme ela vai mudando, né? Porque ela é um mecanismo vivo. Então, também está inserido de forma bem branda, mas está lá no primeiro capítulo. Beleza. Temos aqui também a presença da professora Maria Celeste, da diretora. E diretora, quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Por favor. Será que ela nos ouve, Maria Celeste? Bom, enquanto a professora não escuta... Opa, vou comentar no final. Ah, ok, beleza, então. A gente pode passar para outra? Alguém quer comentar aí o trabalho da Ingrid? Falar, perguntar? Se não tiver perguntas, a gente vai então. Yannick, pode falar? Posso sim, posso. Vai lá. Boa noite a todos. O meu trabalho é sobre o encarceramento em massa da população negra. A priori eu não tinha escolhido esse tema, eu tinha escolhido evasão escolar no município de São Gonçalo. Só que quando eu comecei a fazer as pesquisas com a Daniela, nós percebemos que seria muito difícil eu conseguir informações suficientes para montar um trabalho consistente. Então, ela me aconselhou a mudar o tema para que a pesquisa fosse mais fácil. E assim, a construção do capítulo está a ser, na verdade, ainda bastante complicada. Difícil, na verdade, né? Porque, tirando os fatores que os outros já citaram anteriormente, né, que acho que isso é algo comum, que é a introdução a introdução ao assunto, né? Você fica um pouco desnorteado assim de primeira para fazer, inclusive o processo de escrita foi muito difícil no início. Eu escrevia tipo 2 linhas e mandava para ela, 2 linhas e mandava para ela. E fazer o que nos ajudou, o que me ajudou na verdade no trabalho até agora
foi a divisão que a Daniela preferiu fazer no início. Ela desde o início já me mandou direcionar como é que seria a construção do trabalho. Não em cada, mas ela me disse o que eu queria falar do início ao fim e mandou separar por partes. Aí, essa divisão fez com que o primeiro, nós concordamos que o primeiro capítulo precisava ser a introdução que eu disse, não é a introdução do trabalho, o primeiro capítulo, no caso, né? A introdução ao assunto. Ela também falou sobre isso, de fazer a introdução no final. O primeiro capítulo seria mais informativo, não é? Dando a criação do sistema carcerário, as obrigações dele, e apresentando e introduzindo assim as falhas dele, né? Que fazem que dão desenvolvimento ao trabalho. Eu concluí o primeiro capítulo com as falhas do sistema carcerário que dariam desenvolvimento ao trabalho, né? Que seria explicar o porquê a população negra ocupa maioritariamente as prisões no Brasil. E durante essa construção do capítulo, ela criticou muito um ponto que eu ainda não consegui corrigir, que é a proximidade da escrita com o leitor. Ela disse que o capítulo está muito bom, só que existe pouca conexão entre o escritor e o leitor na minha escrita. Então, nós preferimos deixar o capítulo como está e desenvolvê-lo ou desenvolver essa parte mais comunicacional, sei lá, emocional, no final do trabalho. O segundo capítulo, até agora ainda não está finalizado, mas falta pouco. Yannick, O segundo Sim? só para interromper rapidinho, então, isso que você falou aí também serve para todo mundo. Na verdade, é a questão da prática da escrita, né? E você, como ela falou, né? Para quem que você está escrevendo? Ela deve ter perguntado isso para você, não é isso? Sim. Ela falou sobre isso também. E ela, na verdade, me dá, assim, correções de tudo que eu faço. Todas as linhas que eu mando, ela corrige. Então, provavelmente, tudo que o senhor vai falar, ela já me corrigiu. Mas, como eu estava a dizer, então nós preferimos deixar o primeiro capítulo guardado. As informações são suficientes, como ela diz, mas como precisa para a aplicação, preferimos deixá-lo de lado para trabalhar mais tarde. No segundo capítulo, como eu já tinha terminado o primeiro anterior, antes de estipularem o prazo do primeiro capítulo, ela disse que podíamos começar a trabalhar o segundo. Então, o segundo já foi um pouco diferente, né? Já tentei mais sobre essa coisa mesmo de tornar o texto mais próximo e tudo mais. E o segundo capítulo, ele fala, na verdade, não tem como falar propriamente assim, ele associa o preconceito racial, não é? Com o sistema judiciário, que é o condena. E tem sido, assim, esse capítulo, até o presente momento, tem sido o mais difícil de fazer. Porque o primeiro foram só informações pontuais, informações básicas, né? Mas nesse é o mais difícil, porque fazer essa associação é algo que exige cuidado muito grande. Porque, por exemplo, teve uma das falas de introdutórias do segundo capítulo, eu dizia, eu fazia uma associação, uma interligação entre a condição social, financeira, a etnia e a criminalidade, não é? E assim, por ser a parte introdutória, né, a parte que nós trabalhamos várias vezes, esse texto era um parágrafo de 7 linhas atualmente, eu acho. Mas foi algo que nós tivemos que trabalhar bastante, porque eu estava a levar o tema para um lado, ou o assunto para um lado, que parecia que eu estava a dar a entender que é a associação de você ser negro pobre, ou é normal você fazer uma associação do negro pobre marginal. Não era isso que eu estava a ter, mas a escrita informava. Então foi algo que tivemos que trabalhar muito para corrigir esse aspecto.
Uma pergunta, na verdade, é um comentário. Você está ouvindo? Tô ali aqui agora, tô ali aqui agora. Só fazer um comentário. Para você, de repente, aquelas aulas, aquele projeto da professora Juliana, também não te deu uma força, porque você pode ir pelo caminho do racismo estrutural, né? Sim, sim. Na verdade, eu não cheguei a fazer o projeto da Juliana, mas o livro que ela sugeriu do trabalho da Jamila Ribeiro e mais um dos livros que o Iago citou lá na nossa conversa sobre o projeto, que era o Racial do Silvio Nascimento, Silvio de Almeida. Eu já tinha lido, inclusive também me ajudam a basear o meu trabalho. Deixa eu olhar aqui o comentário do Bernardo. É porque teve uma aula de projeto de intervenção, eu não Sim, sei se sim. foi sobre bibliografia ou sobre uma daquelas aulas, ou referência, que a gente falou sobre essa questão que você está falando aí, né? A dificuldade que a gente tem em não colocar também o nosso olhar, né? Assim, o pesquisador ele precisa ter uma certa. Aí vou ter que falar da distância, mas apresentar as questões, né? Sim. Para não você ficar aquela coisa até panfletária, sacou? Mas eu acho que o que a Daniela está trabalhando é exatamente isso que o Bernardo está falando aqui na área. Tem que ter essa proximidade com o leitor, sim, mas não pode virar essa coisa opinativa do escritor. Ele tem que apresentar de forma imparcial. Epa, eu acho que é um pouco complicado dizer imparcial, mas epa, ele tem que estar um pouco distante da opinião dele, tem que estar um pouco distante do trabalho que está se desenvolvendo. E basicamente é isso. Eu estou com dois para o segundo capítulo, né? Tem uma parte do segundo capítulo que eu. Sim, verdade, sim, isso está a ser trabalhado também, as referências. Inclusive, tudo que eu estudo no trabalho, todas as fontes de pesquisa, ela pede já para deixar guardado, para que depois possa estar tudo datado, como manda a BNT lá no trabalho. E um dos pontos que está a ser desenvolvido no segundo capítulo atualmente é a falta de educação como fator contribuinte para a proliferação da criminalidade, né, nas áreas mais carentes. Peguei muitas referências do trabalho da Ingrid, nós trocamos ideias sobre trabalhos, e ela já tinha me deixado ler o trabalho dela, então eu peguei muita coisa sobre o trabalho dela, muitas referências que eu fui ler sobre o trabalho dela, para poder me ajudar a construir esse capítulo. Atualmente estamos para aí, né? Não sei se vão haver muitas mudanças, que no final não seja apresentado nada disso que eu estou a falar, Mas olha mas que atualmente é isso. interessante. O Yannick, olha que interessante. Você agora está voltando num ponto que seria aquele seu primeiro trabalho lá da evasão escolar. Você Sim, lembra? De certa forma, as coisas elas vão, né? São fatores estão relacionados, sim. que influenciam no teu tema aí, né? Aí uma coisa que eu achei também muito difícil dos dois capítulos, não sei se é por ser um tema assim muito salgado, mas tem muita informação, muita informação. E o filtro da informação, a Daniela até já tinha acho que eu tinha do primeiro capítulo que foram cortadas, muitas partes foram cortadas por causa do excesso de informação. É muita informação para ser filtrada e organizada. Eu acho essa uma das dificuldades do processo. Para E é todo isso, mundo, para todo basicamente. mundo. Perguntas? Então, alguém quer fazer pergunta? Acho que está na hora aí, pode perguntar. Bernardo está falando do recorte necessário. A gente está falando dessa dificuldade, né? De você não sair, né? Tentar manter aí o teu tema principal, né? Sem se perder muito, Sim. mas porque, na verdade, quando você for escolher um ponto, você vai tocar em outros, entendeu? Essa coisa de querer falar de tudo não é legal, né? É legal você se concentrar mesmo. Pode perguntar. Sim. Vocês me ouvem? Sim? Sim. Yannick, achei muito legal o seu tema. Imagino o
o tanto de informação que você conseguiu aí. Como é que você conseguiu separar isso do primeiro para o segundo capítulo? No primeiro capítulo, quer dizer, o que eu entendi é que na introdução são mais informações. E outra pergunta, você ficou surpreso com o que você descobriu sobre o nosso modelo carcerário? Assim, o primeiro capítulo, eu chamei de introdução, mas na verdade não é introdução, o primeiro capítulo, a introdução ainda não está feita. Mas o primeiro capítulo é exatamente isso que a Daniela falou. Foi uma apresentação da estrutura carcerária, né? O surgimento dele, como é que ele funciona basicamente, os órgãos que regulamentam e tudo o que está em volta das questões mais técnicas do sistema, assim posso dizer. É, agora, a surpresa com o tema, assim, surpreso, eu não fiquei, porque na verdade, para mim já era um fato, né? Essa coisa da super criminalização dos negros, que acaba sendo um encarceramento em massa da população. Eu só fiquei mais surpreso o trabalho tá me levando a entender melhor os motivos que causam isso, na verdade. Porque o sistema carcerário condenar e aprisionar os negros é só a consequência de algo que já foi projetado anteriormente, né? Que é aquela coisa do racismo estrutural que a Juliana teve a trabalhar. Então, poder fazer essa associação e entender esse ponto é que foi uma surpresa para mim. Mas agora, assim, como o sistema funciona, não me surpreendeu muito. Entendi. Eu gostaria de, na verdade, não é nem fazer uma pergunta, é mais dar uma dica. O seu trabalho, Yannick, ele dialoga, você falou que conversou com a Ingrid em relação ao trabalho dela, trocou uma ideia com ela. O seu trabalho, ele dialoga muito com o trabalho do Lucas, que eu estou orientando. Ele está abordando a questão das ações policiais nas comunidades. Então, eu diria até que o seu trabalho é uma consequência do trabalho que ele tá fazendo, né? Acho que, de repente, vale a pena vocês trocarem uma ideia também, porque, de certa forma, a população carcerária é como é em função de uma abordagem que é feita numa seletividade de quem a gente prende e quem a gente vigia, né? Só uma dica. Sim, eu também já trocava com o Lucas desde o início, desde a apresentação desse tema. Eu lembro que ainda estávamos em aula e foi o Celso, na verdade, a primeira pessoa que sugeriu isso, né? Que os nossos trabalhos dialogavam e estamos trocando uma ideia desde então. Confesso que nesse segundo capítulo não falamos muito e eu não sei muito como é que está o andamento do trabalho deles. Anteriormente já foi feita essa conexão. É verdade, estou lembrando aqui que lá nas primeiras aulas, quando vocês falaram dos temas, eu falei, poxa, vocês aqui podem trocar uma bola porque os assuntos têm, né, tem relação. Bem falado aí, Juliana. Bom, tem alguém mais quer falar? Esse assunto é sinistro, né? E tá aí, né? É vivo. Alguém quer perguntar mais? Vamos lá. Na verdade, esse encontro, né, é a possibilidade da gente discutir esses, né? Os trabalhos, na verdade, levantam as discussões, né? Vamos E lá. troca também, né, Celso? Troca, porque eu percebo que eles podem trocar entre eles, né? Dialogar, como vocês estão dizendo. Muito Sim, importante. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é o que a gente, no mestrado ou na pós-graduação, a gente sempre fazia. O que acontecia na pós-graduação? O que acontece? As primeiras 5 aulas, o professor fala dos textos, né? E nas últimas 5 aulas, elas ficam separadas para cada um falar do seu trabalho e ir trocando, né? E nessa fala, né, aí a gente encontra os pontos de contato, né? É muito interessante isso. Quem quer falar mais alguma coisa? Professora Juliana, quer falar alguma coisa? Comentar? Não, tranquilo. Então, a gente pode passar para o próximo aluno? Mariana, pode falar, Mariana, do seu trabalho? Eu posso. Então, gente, boa noite. O meu tema é a importância da filosofia na atualidade. Eu escolhi esse tema porque é do meu interesse, né? A filosofia sempre foi do meu interesse desde que eu comecei a estudar.
essa matéria. E no início do capítulo eu fui focando mais pro lado do porquê, mais indo um pouco pra raiz, né? Que às vezes as pessoas mostram um certo preconceito do tipo, a filosofia é inútil e tudo mais. E eu até fiz algumas perguntas, né, para algumas pessoas também, assim como o Bruno tinha falado, né, lá no início. Virtualmente, eu mandei umas perguntas assim, o que você acha e tudo mais, e pessoas de diversas idades, né, muitas delas falavam, cara, sinceramente, eu acho que filosofia é super perda de tempo. É coisa assim, história para boi dormir, acho que não dá em resultado nenhum e tudo mais. E eu abordei um pouco disso, né, no meu primeiro capítulo, mas eu vou focar mais nisso no meu segundo capítulo. Mas o primeiro capítulo foi mais nos filósofos que eu fui procurar, como exemplo, Cortella, né, que quando eu estava pesquisando, eu gostei muito, né, porque ele dava algumas ideias do tipo, as pessoas perguntavam para ele, né, o que você acha, né, que a filosofia é uma confusão e tudo mais, e eu gostei do exemplo que ele falou, que a filosofia é como um farol, ela não fala para onde você vai, mas ela avisa que por perto tem perigos e que você tem que tomar cuidado. Eu citei isso também no meu TCC, no meu primeiro capítulo, e o que eu escrevi era mais que ai, meu Deus, Tá indo bem, tá indo bem. Eu tenho aqui, só vou interromper um minutinho, porque Mariana é minha orientanda, né? Só sim, que se eu estou orientado a falar, Mariana, eu posso, você me deixa falar sobre, porque sim, assim, sim, pode. Mariana demorou um pouco a mandar um material dela, mas eu sabia que ela tinha coisas para falar, né? Só que ela Sim. ficou ruminando, né? Como uma boa filósofa, né? Ficou ruminando. E eu, como um bom filósofo, ainda não li o texto dela. Estou ruminando, entendeu? Ai, Mas gente. assim, o caminho, você está num bom caminho. E eu vou te mandar um texto que eu escrevi falando sobre exatamente isso aí, né? Por quê? Para que filosofia? Mas continua aí, maneiro, gostei, estou gostando. Interessante. É, então, eu tinha ido mais para esse lado, né? Do porquê as pessoas costumam falar isso e tudo mais. É, até pela origem, né? Da questão de Pitágoras e tudo mais, que as pessoas falavam, Pitágoras, sábio. E foi o motivo dele ter começado a falar, eu não sou sábio, eu sou amigo do saber, né? Eu sou amigo do conhecimento e tudo mais, eu achei interessante. Em algum momento eu creio que eu vou falar sobre isso também nos capítulos, porque eu acho que é interessante, né, a gente pegar desde a origem e tudo mais. E eu pretendo falar mais sobre algumas outras coisas, né, mas é que realmente me deu um branco do nada aqui. Não, mas legal, Mariana, porque né, você estava ainda elaborando e você tinha escolhido Sim, algumas coisas que não estavam. Você, não, assim, você sabia o que queria, assim, tinha um ponto, mas estava ainda meio nebuloso, não é isso? E sim, agora. é mais pela ideia, né, de depois virar uma ação também, lembrei. Isso também eu acho interessante falar. Provavelmente vai ser abordado com mais importância no segundo capítulo, né, partindo da ideia do certo preconceito, né, de quando as pessoas ficam achando que a filosofia não tem importância e tudo mais. Outro fato que eu achei bem interessante, né? Quando eu estava vendo uma entrevista com o Cortella,
é que ele falava que, assim, a filosofia, ela é o resíduo das matérias, né? Que é o questionamento, porque quando algum assunto ganha muita ênfase, o que sobra vira filosofia, com perguntas e tudo mais. E mais para reflexão, né? O Yannick quer perguntar aí. Sim, Eu não sei se eu entendi muito bem. Você fala da filosofia, a importância da filosofia como matéria escolar ou como ciência para estudo? Porque eu acredito que são duas é, coisas diferentes. sim, é mais pela ciência de estudo, sim. Eu não vou muito pro lado da escola, não, porque eu não tô focando nenhuma faixa etária específica, sabe? Tipo, alunos de ensino médio, ou então no meio escolar e tudo mais. Eu diria que sim. Então você quer falar então do uso da filosofia de um modo geral, né? Sim, sim. Beleza. Alguém mais quer perguntar? Está aberta para perguntas aí. Juliana, Adriana. Beleza, eu prometo que essa semana eu leio o que você mandou para poder te responder. Maria Celeste, Ok. fala aí, Maria Celeste. Oi, Celso. Oi, gente, boa noite. Eu amo ficar escutando essas trocas todas. Eu não me canso de admirar esse projeto. E aí eu fico sem ter muito o que falar, sabe, Celso? Mas eu sei que é uma trabalheira enorme para orientando e orientadores nem se fala, né? Mas é impressionante a riqueza que a gente percebe entre vocês com os alunos, né? Os alunos entre eles, e como é que eles vão crescendo e levantando questionamentos no decorrer desse trabalho. Ou seja, o processo todo, para mim, é assim, muito mais importante do que quando a gente chega lá no final, entendeu, Celso? Impressionante. Eu não me canso de perceber isso. Eu acho que é um projeto muito importante pelo crescimento deles durante a construção disso. Enfim, estou aqui babando aqui, ouvindo vocês falarem. Exatamente o que a Maria Celeste falou, né? Na verdade, vocês vão chegar lá na graduação ou qualquer outro lugar de forma completamente diferente. E a pessoa pergunta, você estudou onde, né? Onde você desenvolveu isso? Porque, na verdade, na verdade, vamos entrar no tema da Ingrid, que é uma outra maneira de aprender, né? É uma outra metodologia que está sendo incorporada ao seu fazer. Muitas pessoas vão resistir, né, a esse tipo de desenvolvimento de trabalho, de aprendizado. Mas é um aprendizado que vai te dar, vamos dizer assim, autonomia, né, para você falar por você mesmo, né? Acho que é isso. Alguém quer comentar? Comenta aí, Adriano. Comenta aí, Juliano. Eu também fiquei surpresa em ter noção dessa troca entre eles. Isso para mim foi uma surpresa muito gostosa, porque eu sabia que entre os meus orientandos havia essa troca, mas eu não tinha noção de como que eles estavam integrados e fazendo esse bate-bola, assim como o Yannick fez com a Ingrid, né? Que são temas que conversam, né? Tudo é muito pertinente, tudo dialoga com tudo. E essa troca é muito enriquecedora, né, para todo o processo. Eu fiquei muito feliz de saber como o projeto está sendo conduzido. Parabéns a todos. Então, olha só, o André não está aí com a gente. Luan, quer falar do seu trabalho, Luan? Que aí o André não está, o André fica para semana que vem. Beleza. Só que tá picotando um pouquinho. Também, né? Oi? Tem a Bruna também, que hoje é a primeira vez que ela participa, não sei, Ah, agora ela sim. já não sei se ela está aí na tela, e o trabalho dela com certeza conversa com o da Ingrid, com o do Bruno também, e de Janique também, de uma certa forma, não sei se ela Com quer falar. certeza. Vamos deixar o Luan falar então. Fala aí, Luan. Vai, Luan. Vai, Luan. Boa noite, gente. Então, eu voltei o meu TCC, a parte da dignidade da pessoa humana.
que tá lá no começo, um primordial dentro da nossa Constituição Federal, né, que mostra como as pessoas podem se comportar e o que elas podem aderir durante sua vida, quais são seus direitos primordiais. Então, no começo do meu primeiro, eu comecei falando mais sobre a dignidade, né, o que é a dignidade, e logo em seguida eu fui falando sobre a dignidade da pessoa humana dentro do âmbito religioso, né, porque na parte religiosa diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, né? Do seu Criador. E depois eu vim falando sobre a parte do âmbito jurídico, né? Que, que consiste em falar sobre as leis de saúde, da igualdade, a segurança, entre vários outros direitos. E depois eu vim falando sobre como, dei uns exemplos de como isso pode ser levado no dia de hoje. Eu dei um exemplo no meu primeiro capítulo sobre as pessoas, como ela pode se comportar dentro de quando ela está doente. E meu principal foi a parte das pessoas que leva a sua vida religiosa, os testemunhos de Jeová. Eles, dentro né, dentro da Bíblia deles, dizem que eles não podem receber sangue em hipótese nenhuma, de qualquer outro sangue, além de ser o deles. Então, o que acontece? Se eu, como médico, ou obrigar aquela pessoa a beber, a consumir aquele sangue que não seja o dela, mesmo que ela esteja necessitada, né, naquela hora, enfermo, eu meio que estou tirando a dignidade dele. Como assim? A dignidade dele seguir a sua crença. Porque eu poderia estar dizendo como se ele estivesse corrompendo a sua própria alma. Porque eles acreditam que, muitas das vezes, eles acreditam que eles são os próprios donos das suas vidas. Porque eles acreditam que um dia eles vão morrer e vão encontrar o seu Salvador e vão para o paraíso. Então, quando eu esse tipo de coisa, forçando ele a consumir aquele sangue, eu tô meio que tirando a dignidade dele. E como outros. Até então, que no final do meu primeiro capítulo, eu boto... será que realmente tratamos tudo com respeito? Será que eu vejo as outras pessoas como eu me vejo? Porque primeiro, antes de a gente falar qualquer outro tipo de coisa de outras pessoas, temos que olhar. E é aquele ditado, né? Calma aí, que eu até me perdi. Não faça para os outros o que você não quer que faça mesmo. Então, assim, esse tipo, o meu trabalho é voltado para isso, e no meu próximos capítulos eu vou voltar mais para racial, né? Porque é uma coisa que estamos vivendo, e acredito que eu, negro, todos nós que somos negros, acredito que eles são tratados muito diferentes. Então é isso. Então, deixa eu ver se eu entendi. No primeiro capítulo você vai tratar de uma questão ético-religiosa, é isso? Sim, eu explico mais sobre a dignidade. Meu primeiro capítulo já comecei explicando a dignidade. Depois, aí eu digo a dignidade da pessoa humana, na parte jurídica e na parte religiosa. Porque eu só li o primeiro material que você me mandou. Esse que você está falando aí eu não li ainda. Sim. Esse é o primeiro capítulo. Perguntas? Alguém quer fazer pergunta aí? Adriana? Eu gostaria de perguntar, Sim. Porque eu não entendi muito bem assim essa dignidade. Será que ele podia explicar de novo, mas de uma forma mais fácil? Porque eu não consegui entender muito bem. Fala aí, a Luan. dignidade é algo muito subjetivo? Tá. Vou falar. Tipo assim, você conhece mais, você sabe o que é você sabe o que é dignidade, né? O conceito. Sim. Então, dignidade, as pessoas botam muito hoje em dia, não tem dignidade, não tem caráter. Mas o que eu ponho aqui
é sobre os direitos das a dignidade da pessoa humana. Se você procurar no artigo 5 da Constituição, você vai ver que ele fala sobre os direitos, o que as pessoas podem ter na sua vida e o que elas têm como livre-arbítrio, vamos dizer assim. Elas são livres de... Porque elas podem, como no exemplo da Testemunha de Jeová, elas são livres para escolher. Mas tem a dignidade dela, como hoje em dia na sociedade que é constituída por lei, mostra o que ela pode levar em todas as vidas, como eu falei, sobre a liberdade da saúde, a moradia, a igualdade e segurança. Entendeu? Por isso que eu vou voltar o meu TCC para a parte mais racial, porque muito tempo atrás as pessoas, tipo, nós negros, não tinha o de estudo, como as mulheres não tinham. Então, Luan, a gente vai ter que dar uma guaribada aí no que você está falando, porque ou a gente vai falar da questão político, ou da questão ético-religiosa, ou a gente vai falar da questão ético-racial, entendeu? Tipo assim, eu só comecei a explicar sobre essa parte religiosa porque é uma parte que tipo, é bastante relevada tipo, hoje em dia. Porque muitas pessoas não entendem até na própria Constituição diz sobre isso, porque é uma parte tipo, que explica, que Kant também, até Kant fala sobre isso. Tem até uma parte aqui no texto que eu botei que fala sobre no reino dos fins, tudo que tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente. Por outro lado, a coisa que se acha acima de todo o preço, e por isso não admite nenhuma equivalência como tem uma dignidade. E o homem é uma coisa, nem a gente compreende a dignidade. Assim, diz que a gente tem preço, mas ao mesmo tempo a gente não tem preço. Luan, posso fazer uma pergunta? Sim, professora. É o seguinte, eu estou meio também um pouquinho confusa sobre essa dignidade humana, porque você está relacionando muito ao livre-arbítrio. Por exemplo, doação de órgãos, né? Cada um é cada um. Então, é isso que você quer dizer? Por exemplo, eu vou ser doadora de órgãos, mas tem aquele que não quer ser doador e a gente respeita. É como né? Então, não tem nada a ver com religião, é uma questão de livre-arbítrio, o que você quer, o que você não quer. Sim, É mais ou menos por aí. Você sabia que você sabia que nos Estados Unidos, nos hospitais, os médicos não podem entubar o paciente, a não ser que a família diga para ele que pode, ou que ele tenha deixado escrito? Infelizmente, quer dizer, felizmente ou infelizmente, eu não sei, eu me questiono muito sobre isso, porque eu vivi isso pessoalmente, mas aqui no Brasil não, eles entubam e, sabe, entubei, foi entubado. Lá fora não, se a família não der o ok, eles não entubam, é como se eles respeitassem a vontade do paciente, né, o livre-arbítrio, que é o que a gente está falando. Então, não precisa levar muito para a religião, acho que em qualquer parte, né, da vida, da sociedade ali, você vai conseguir descobrir o porquê que um quer, eu quero isso, o outro não quer, então a gente tem que respeitar a vontade do outro, a vontade alheia. É mais ou menos isso? Sim, professor, sim. Então, assim, porque eu fiquei pensando aqui, né, o autor que a gente está vendo lá, o Kant, ele vai fazer uma explicação teórica, né, do funcionamento das leis para nortear os nossos comportamentos, né, e aí a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre isso, mas eu entendi um pouco do que você falou, eu só não entendi, assim, qual é o tema do trabalho, qual é o tema do seu trabalho? Bom, o meu tema geral mesmo, é sobre a dignidade da pessoa humana. Como eu tinha falado para o senhor, que eu queria voltar no meio do TCC, saber um pouco sobre a questão racial, porque também isso se encaixa dentro desse tema, dessa dignidade, entende? Como tal. Tá, vamos conversar. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Porque, assim, para mim, assim, eu entendo o que você quer falar, o Luan, que são exemplos, né,
que você pode usar para falar da dignidade humana. É preciso apenas saber como a gente vai falar sobre isso, como a gente vai organizar, entendeu? Sim. Eu agora consegui entender a temática dele, me veio à cabeça o exemplo dos indígenas, né, que têm a liberdade de algumas etnias, né, obviamente não são todas, de exterminar os nascidos com alguma deficiência em relação à cultura deles, né, e aí o respeito à cultura, né, também. Mas, assim, o que me chamou a atenção é que geralmente eu sempre falo para os meus orientandos assim, que quando você tem uma ideia muito bem formada na sua cabeça, você tem muita noção do que você quer passar, você às vezes esquece que a pessoa que está do outro lado é totalmente leiga e não necessariamente tem o mesmo nível cultural, intelectual que você. Então, assim, só cuidado na forma. Eu não li seu trabalho, obviamente, eu estou só ouvindo o que você está falando, mas muito cuidado na escrita para que isso fique bem mais claro do que ficou para mim na sua fala, entendeu? De forma que qualquer pessoa, você tem que pensar um aluno lá do fundamental, vai ler o seu trabalho, vai conseguir compreender? É isso que eu me preocupei só ao ouvir sua fala, mas eu consegui compreender o que você está produzindo. Parabéns. Obrigado. Muito bom. Falta alguém falar? Se não, nós podemos encerrar. Acho que todo mundo falou, né? Ingrid falou, Bruno falou, Yannick falou, Luan falou e Mariana falou. 5. Eu acho que tá bom já, né? Camila vai ficar para semana que vem. Fala, Camila. Não, Adriana, eu Fala, queria fazer Adriana. uma pergunta para o Bruno, porque eu cheguei, o Bruno já estava terminando a fala dele. O Bruno, qual é o seu tema, Bruno? Desigualdade racial no Brasil. Entendi. A minha pergunta é: o que te levou a escolher esse tema? Você já sofreu isso na pele? Foi por isso ou não? Foi por outra questão? Na verdade, não. Ainda bem, eu nunca passei por nada assim, semelhante, nem nada. Eu, graças a Deus, nunca sofri nenhum preconceito, racismo, talvez um pouco de desigualdade em algumas questões, por exemplo, em amizade, talvez, mas isso já é outra questão, é mais pro lado pessoal. E sobre o meu trabalho em si, quer dizer, repete sua pergunta, por gentileza, que eu esqueci. Não, se você escolheu o tema por questões pessoais ou só por interesses seus? Ah, sim, eu escolhi por interesse, na verdade, porque ano passado, no meu quarto bimestre, no último bimestre, em sociologia, a gente tratou sobre a desigualdade, entendeu? E eu me interessei demais pelo assunto. E aí eu tive interesse, sabe? Poxa, eu tenho bastante interesse por falar de caminhão, mas só que não tinha área específica para mim falar, sabe? Eu ia ficar muito confuso, eu ia ficar muito confuso. Aí eu falei: "Poxa, ano passado eu falei sobre um trabalho que eu gostei, entendeu? Eu gostei de pesquisar. E por que não levar isso para o meu TCC? Eu posso, talvez, abrir minha mente melhor sobre o tema", entendeu? E aí eu Parabéns, gostei, tá bom? parabéns. Acho Por melhor essa que o foi a minha caminhão. escolha. Tá bom. Então, minha gente, pô, muito bom, tá vendo? Um pouquinho, cada um falando um pouquinho, olha, o tempo passou rápido, são 19 horas já. A gente trocou um bocado de informação interessante, né? A aula fica mais rica, né? Uma aula diferente. E vocês estão desenvolvendo coisas legais aí. Eu acho que as defesas vão ser maravilhosas. A diretora quer falar, a Juliana quer falar, a Adriana quer falar alguma coisa para a gente se despedir? Eu quero falar que eu amei participar dessa aula, a aula que os alunos falam, a gente interage. Olha, ser ouvinte é tão bom às vezes, gente, a gente cansa de falar. Eu gosto de falar, mas eu gosto muito de ouvir vocês. E assim, para mim a aula foi show. Agora eu vou virar assídua.
Sim, sim, semana passada foi da mesma forma. Faltou você. Você não pode faltar, você tem que estar sempre junto aí com a gente. Quero lançar até uma sugestão. Os professores que estão produzindo, né, alguma coisa para o futuro aí, né, para o mestrado, doutorado, podem também fazer uma apresentação aqui para os alunos, né? Por que não? Tipo o professor Celso fez na semana passada, né, Celcinho? Tipo Muito esse bom, muito professor aí. bom. Então, semana que vem a gente se encontra de novo, né? Você mesmo bate local, bate horário. Eu coloquei 4 alunos aí, vou escolher mais um 5º aluno para falar, beleza? Beleza. Beleza, vamos abrir aí, todo mundo, a câmera, para dar um Pode ser, tchau, para um dar um tchau. beijinho. Pode Hein? ser. Amei. Ou então, pelo menos o microfone. Adorei. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau. Gente, saudades. Tchau, Adorei. tchau, tchau, boa noite. Beijo em todos. Tchau, Saúde, gente. Boa noite. paciência, saúde, paciência e Obrigado. juízo. Bruno, amei Beijo. você. Beijo. Tá bom, beijo, tchau, tchau. Amei Beijo, todos. Celso, passa depois a gravação pra gente, tá? Tá legal. Valeu, beijo, Valeu, bom um fim de abração. semana. Tchau. Também. Fiquem com Deus. Valeu. Amém, amém.